É isso aí, pessoal, e hoje, a pedido de literalmente uma pessoa, ele nem pediu exatamente isso, tá? Contrário senso, não farei um vídeo de lasanha, de anúncio, de coisa pra dar problema. Vamos fazer um conteúdo de curiosidade mesmo. Vamos falar de 5 carros, os 5 hipercarros mais complexos da história. Claro que tem alguns que poderiam entrar na lista também, mas acho que a intenção aqui é realmente pegar os 5 mais famosos por dar... não exatamente dar dor de cabeça, cara, mas que você vê que a tecnologia embarcada é realmente muito complexa e muito à frente do tempo. Vamos começar pela McLaren P1. McLaren P1, ele é um sucessor espiritual da McLaren F1, que por si só também já é um carro que é hiper complexo, não tenho o que falar. O P1, obviamente, é uma referência ao pole position do automobilismo. Falando um pouquinho da ficha técnica do carro. Motor V8, biturbo, 3.8, combinado com um motor elétrico. Ele é híbrido, mas só com um motor elétrico. Ele tem 916 cavalos a potência combinada, 91,8 kg de torque, um 0 a 100 de 2,8 segundos, uma máxima de 350 km por hora. Apesar da máxima ser até alta, esse carro ele é mais focado em pista, ok? Um peso cheio, tá? De 1.490 kg, o peso seco dele é 1.395 kg. Tração traseira, câmbio automatizado dupla embreagem de 7 marchas. Vamos às tecnologias embarcadas nele. Ele tem o IPAS, é basicamente o KERS da Fórmula 1, ok? Só que anterior ao KERS. Você já meio que vão entender o porquê. Ele é um sistema que fornece potência elétrica instantânea. Ele tem também o DRS, que é um sistema de redução de arrasto, também da Fórmula 1. Ele também tem a aerodinâmica ativa. A asa traseira, ela atua também como freio a ar e como uma maneira de otimizar o downforce em pista. E por último, acho que muito importante, porque a McLaren foi muito inovadora, digamos assim, de trazer essa tecnologia para um carro de rua, por mais que seja um hipercarro, que é o monocoque em fibra de carbono. O que acontece? Você começa a olhar esse carro e fala, cara, é basicamente um carro de Fórmula 1, mas para ruas, enfim. Que ano que esse carro foi feito? 2013. Esse carro ele saiu antes da Fórmula 1 começar a efetivamente usar o sistema híbrido. Esse carro teve 375 unidades feitas entre 2013 e 2015. E ele é um dos integrantes da Santíssima Trindade dos hipercarros, que é um nome bonitinho dado aí para 3 hipercarros em específico que foram boas inspirações para o que efetivamente deveria ser os futuros carros, tanto hipercarros quanto esportivos afins. Ainda falando na Santíssima Trindade dos hipercarros, vamos falar do Porsche 918 Spyder. O 918 Spyder é a visão da Porsche pro que é o hipercarro híbrido. Ele foi inspirado no Porsche 917, que era o campeão da Le Mans nos anos 70, e no RS Spyder, que também foi campeão, mas na Liga American e European de Le Mans. Vamos para a ficha técnica do bichinho. Ele também é híbrido. Ele tem um V8 4.6, dessa vez aspirado, e ele é combinado com 2 motores elétricos. A potência combinada é 887 cavalos. Alguns dizem que chega a quase 900 efetivamente. O torque, 130 kg de torque, 2,6 segundos 0 a 100, uma máxima de 345 km por hora e um peso também cheio de 1.675 kg. Ele é tração integral e ele tem um câmbio PDK de 7 marchas. Falando um pouco do que ele tem dentro, vamos falar da tração. Ele tem um motor V8 4.6 aspirado, como já falei, só que ele também tem 2 motores elétricos. Só que os 2 motores elétricos, eles não vão efetivamente nas rodas traseiras. Vai um motor no eixo traseiro e um motor no eixo dianteiro. Ou seja, o motor aspirado a combustão e o motor elétrico passam potência para as rodas traseiras ou para o eixo traseiro. E o motor elétrico passa para o eixo dianteiro. Não só isso, o eixo traseiro também é direcional, é esterçante. Ele também tem chassi de carbono. E os escapamentos são os top pipes. São escapamentos que saem para cima atrás do encosto de cabeça. Isso aí é uma solução de engenharia que reduz contrapressão e dissipa um pouco o calor da bateria. Ele foi feito entre 2013 e 2015 também. Outro carro já híbrido antes da Fórmula 1 híbrida. Ele foi feito apenas 918 unidades, igual o nome, e uma unidade com o pacote Weissach. Aliás, fala um pouquinho do pacote Weissach antes, né? O pacote Weissach, ele, bem assim dizer, ele diminui um pouquinho o peso, ele diminui 41 kg do carro. E um carro desse com o pacote Weissach, ele foi o primeiro carro legalizado para as ruas
a quebrar a barreira dos 7 minutos em Northlife. Ele fez um tempo de 6 minutos e 57 segundos. Fechando a santíssima trindade dos hipercarros, vamos falar obviamente da Ferrari LaFerrari. A LaFerrari é a Ferrari que efetivamente sucede a Ferrari Enzo. Uma coisa muito legal de se falar é que o projeto interno da LaFerrari era F-150, só que teve que mudar o nome. Por quê? Porque a Ford tem a picape F-150. Também híbrido, ele tem um V12 6.3 aspirado com um motor elétrico. Potência combinada 963 cavalos, 91,8 kg de torque, 0 a 100 é abaixo de 3 segundos ou a máxima de 350 km por hora. Esses números, aliás, gente, todos os números da LaFerrari é meio difícil de pegar, tá? Você não consegue achar uma fonte, você não consegue, na verdade, achar um consenso de fontes que diga tanto peso e potência exata. Tanto que o peso aqui que eu coloquei, 1.585 kg, eu creio que esse peso seja cheio, porque em outros lugares você acha um peso de 1.300 e alguma coisa. Tração traseira, automatizado, dupla embreagem, 7 velocidades. Falando um pouquinho do que ele tem dentro, ele tem o sistema High Cars, que seria o híbrido dele. Ele não foi feito efetivamente para andar apenas no modo elétrico. Ele funciona mais como um preenchimento de torque. Ele usa energia elétrica para auxiliar o V12 para ter uma aceleração instantânea. Ele também tem aerodinâmica ativa. Ele tem alguns difusores que ajustam para maximizar o downforce ou minimizar o arrasto. E também chassi de fibra de carbono. Aqui em específico ele usa 4 tipos diferentes de fibra de carbono. Também lançado em 2013, ele teve 499 unidades feitas. Na verdade ele teve 500, tá? A unidade 500 ela foi leiloada por 7 milhões para a caridade. Se eu não tô errado, foi para ajudar a reconstruir alguma cidade afetada por terremoto. Mas aí eu não lembro, tá? Eu não revi o meu roteiro a esse ponto. Se é que eu posso chamar isso aqui de roteiro, eu tô falando de cabeça basicamente. Passando por um carro que efetivamente era tão complexo que dava prejuízo para a marca, é óbvio, você já esperava esse. Ele já era para ter aparecido. Bugatti Veyron. O Bugatti Veyron não é exagero de falar, ele redefiniu o que é o hipercarro no século 21. Vamos lá. Ele tem o motor W16 8.0 com 4 turbos, 1.200 cavalos, 150. Nossa, eu até gaguejei. 153 kg de torque. 0 a 100 em 2.5 segundos. Uma máxima. Aí você tem que olhar muito bem, tá? Certas condições em tudo, mas a máxima efetivamente registrada para recorde mundial, 431 km por hora. É dito, na verdade, que as unidades de rua efetivamente são limitadas a 415 km por hora para preservar pneus. Mas eu nunca vi alguém que efetivamente chegou sequer a 415 km por hora nesse carro. Na verdade, nunca vi muita gente ter esse carro, né? Então, ele é tração integral, um câmbio de dupla embreagem também automatizado, 7 velocidades, pra época é muita coisa. E tudo isso faz ele pesar incríveis 1.888 quilos. Uma caminhonete chegando a 400 km por hora. Vamos lá, falar um pouquinho das tecnologias dele. A peça principal desse carro, como você já notou, não tem nada híbrido, não tem nada elétrico. É pura potência bruta de motor. Obviamente, ele tem um motor W16 muito bem projetado com 4 turbos. Esse motor W16, na verdade, são 2 V8 Audi colocados em um único virabrequim. Para resfriar essa usina de energia, não tem como falar de outro jeito, cara. Esse motor parece aqueles motor de usina de energia, velho. Esse carro ele possui incríveis 10 radiadores. Esse carro ele tem também um sistema de freio a ar, que na verdade a asa traseira ela se ergue ou abaixa para ajudar a fazer a frenagem do carro. Pode-se dizer que é um tipo de aerodinâmica ativa, mas como não é muito complexa, não dá para chamar efetivamente de aerodinâmica ativa. E esse carro tinha uma chave de velocidade máxima. Como assim? Você não podia chegar com o seu carro e efetivamente passar dos 375 km por hora com ele. Você precisava ter uma chave especial que você colocava. Aí o carro retraía a asa traseira, fechava alguns difusores, abaixava um pouco a suspensão e aí você tinha como chegar acima de 400 km por hora. Na verdade, acima dos 375 que o carro não chegava sem essa chave. Esse carro foi feito em 2005, teve incríveis 450 unidades feitas no total, tá? Teve algumas variantes, tipo a Super Sport. E claro, não tem como não deixar de citar isso, tá? Numa velocidade máxima, estimando uns 407 km por hora, na versão original pelo menos iria chegar a isso. O Veyron, ele esvazia o tanque de combustível de 100 litros em 12 minutos. Só que nessa mesma velocidade,
os pneus Michelin que é exclusivo dele, iria durar apenas 15 minutos. Esse carro é muito louco, velho. Só que mais louco é um carro que não tem câmbio. Como é que pode isso, cara? Vamos falar do Koenigsegg Regera. O Regera... como eu posso dizer isso? O Regera foi feito literalmente pra mostrar pra todo mundo que a Koenigsegg sabe fazer carro e os outros não. É bem isso, cara. O Regera mesmo é um verbo sueco que significa reinar ou governar, que é como eles mesmos se enxergam. E sinceramente, se você começa a olhar, você meio que concorda um pouquinho com eles. Vamos ver o que ele tem aqui de ficha técnica. Ele é um... entre aspas, híbrido. Já vou explicar o porquê entre aspas, tá? Ele tem um V8 biturbo 5.0 que tem 3 motores elétricos. A potência combinada é mais de 1.500 cavalos. É difícil também achar uma potência exata desse carro, tá? O torque, 130 kg, 0 a 100 em 2,8 segundos, uma máxima de 410 km por hora, tração traseira, um peso de apenas 1.470 kg e um câmbio que eu já vou falar sobre. Por que eu deixei essas duas últimas coisas aí pra falar? O peso e o câmbio. Se você olha o peso, você fala, cara, 1.470 kg é muito leve pra um carro que é um híbrido com 3 motores elétricos além do combustão. O que faz ele ser tão leve assim? Bom, esse carro ele não tem câmbio. Ele não tem câmbio. O que acontece? Ele usa o Koenigsegg Direct Drive, KDD. O motor a combustão ele é conectado diretamente ao eixo da tração traseira. Vai um motor elétrico direto no virabrequim e vai outros 2 motores elétricos direto na roda. Eles fazem um sistema onde em baixas rotações de ré só se usa o motor elétrico e acima você faz um auxílio de motor elétrico combustão que imita muito um CVT. É um carro que ele parece ter aquela famosa marcha infinita. Esse sistema KDD, sinceramente, dá pra fazer um vídeo inteiro só falando dele. É um sistema bem complexo, cara. É, na minha opinião, hoje o sistema mais complexo já implementado em algum veículo. É difícil você achar alguma coisa que chegue próximo da complexidade disso. Não só isso, ele também tem um sistema Auto Skin, que é um sistema que você, por um controlezinho, você consegue abrir o capô, porta-mala, tampa, você consegue controlar isso à distância. É uma coisa tão besta, mas todos os carros de luxo deviam ter isso, né? Enfim, ele foi apresentado no Salão de Genebra em 2015, mas ele foi efetivamente começado sua produção em 2016 e teve incríveis 80 unidades. E bom, esse é o vídeo de hoje, um pouquinho mais de curiosidade no caso. E é isso, velho. Se você gostou do vídeo, você é muito idiota e sei lá, vamos ver. O próximo vídeo que eu vou fazer deve ser, sei lá, 10 carros com o valor de um celular iPhone. Agora eu fiquei com a ideia na cabeça, hein?